Olá, tudo bem? Hoje estou aqui para falar com você que sempre teve muita dificuldade em matemática na escola, né? Passou por grandes apuros em relação à disciplina, em momentos de prova, avaliação, ficava nervosa, não sabia como se controlar, aquela frio na barriga, a mão suando, aquele sentimento de impotência, de incapacidade, né? Quero falar com você hoje. Você tem muito receio de repente passar isso para o seu filho? Fica preocupada em como que eu vou conseguir ajudar meu filho se no passado eu tive muita dificuldade em matemática? Fica calma, fica tranquila, eu posso te ajudar em relação a isso. Hoje vou passar para você alguns truques, algumas dicas bem simples, porém muito eficazes, para que você possa trabalhar com a sua criança em casa mesmo e desenvolver nela as habilidades para a aprendizagem em matemática. Bom, você já ouviu falar em relação termo a termo? Não? Essa é uma aprendizagem extremamente importante e que antecede, ou seja, vem antes da aprendizagem dos algarismos, dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antes de aprender os números, é extremamente importante a gente desenvolver essa habilidade, que é a relação termo a termo. Mas afinal, o que é isso? O que é então a relação termo a termo? Nada mais é do que eu distribuir elementos um para um. Ou seja, vou dar um exemplo prático na brincadeira da criança. Ah, seu filho está brincando de carrinho. Para cada carrinho, ele vai colocar um homenzinho. A sua filha está brincando de boneca. Para cada boneca, uma chupeta. Então, é relação um para um. Relação termo a termo. Então, essa é uma habilidade muito importante que a gente precisa desenvolver nas crianças e que muitas vezes ela até é trabalhada, mas de forma não consciente, e aí a gente não consegue estimular da forma correta, ou então muitas vezes ela é deixada de lado, né? Não é trabalhada, não é estimulada. Então, a gente precisa ter atenção em relação a isso. E com coisas muito simples, a gente pode trabalhar essa habilidade. A gente consegue trabalhar no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em situações que a gente vivencia em casa, sem ter que, por exemplo, parar. Então, vou parar toda a minha rotina de correria, né, dia a dia dentro de casa, que a gente tem diversas tarefas. Então, tô lá arrumando almoço, organizando as coisas, eu não preciso parar o que eu tô fazendo para estimular essa habilidade no meu filho, né? Eu vou aliar o que eu estou fazendo com o desenvolvimento dessa habilidade. Então, existem várias formas da gente fazer isso. Eu vou citar aqui para vocês algumas que são viáveis e que a gente pode fazer diariamente para trabalhar essa habilidade de relação termo a termo. Então, por exemplo, no momento de organizar a mesa para o almoço, ou para o jantar, ou para o lanche da tarde, e aí vai variar dependendo do seu contexto, né? Tô lá organizando a mesa, eu vou envolver a minha criança nesse momento. E como? Vou pedir para ela organizar. Então, eu coloquei os pratos, ou peço para ela colocar os pratos na mesa. Quantas pessoas são? Então eu vou colocar o prato para a mamãe, eu vou colocar o meu prato, eu vou colocar o prato do pai, eu vou colocar o prato do irmão, da avó, do tio. Para cada membro da família, um prato. Relação termo a termo, um para um, certo? Além disso, aí eu vou complementando com os talheres, com o guardanapo, né? Então, eu vou
trabalhando essa relação termo a termo, 1 para 1, com os elementos que constituem essa mesa, essa organização de um momento que é corriqueiro, que a gente trabalha todos os dias, que a gente vai fazer lá diariamente, né? Que é extremamente necessário. Então, eu vou, além de desenvolver essa habilidade matemática, eu tô trabalhando também o quê? Um sentimento de pertencimento. Então, olha que bacana. Além de trabalhar uma habilidade matemática, eu tô trabalhando também a questão emocional. E o que seria então esse sentimento de pertencimento, né? É a criança perceber que ela é um membro importante na família. Então, ela faz parte, né, daquele contexto social e ela é extremamente importante para que ele exista. E como que eu demonstro isso para o meu filho? Incluindo ele nas atividades da casa, né? No contexto em que ele está inserido. Então, é importante, sim, a gente inserir a criança nas atividades que a gente tem corriqueiramente em casa, né? Além disso, traz aí um auxílio para a gente, a criança fica satisfeita com esse sentimento de pertencimento, se sentindo incluída, valorizada, né? Olha como é importante o meu trabalho. Então, a minha mãe reconhece que eu sou importante, eu consigo ajudá-la nesse momento. E trabalhando a habilidade matemática, uma coisa extremamente importante e fundamental e que antecede o conhecimento dos números. Então, eu dei aí um exemplo para você, né, em relação ao momento de alimentação. Mas isso, se a gente parar para pensar, tem vários momentos em casa que a gente consegue estimular essa habilidade. Então, por exemplo, no momento de colocar roupa no varal, né? Outra coisa que a gente faz, assim, inúmeras vezes durante a semana. Eu vou lá e preciso, então, quantos pregadores que eu vou usar para cada roupa? Vou usar 2? Então, para essa roupa eu vou pegar esses 2. Para outra roupa eu vou pegar outros 2, né? Então, esse seria mais um exemplo de que a gente pode trabalhar uma habilidade. Além disso, existem brincadeiras, jogos mais voltados para essa aprendizagem que a gente também pode trabalhar em casa. Mas o que eu quero aqui é que você consiga ter uma visão, uma compreensão do que é essa habilidade e utilizar do seu contexto, utilizar da sua prática diária para incluir o desenvolvimento dessa habilidade com o seu filho. Então, para que você não precise parar a sua rotina para trabalhar essa questão com o seu filho. E aí você pode me perguntar assim, com que faixa etária, com que idade que eu posso começar a fazer, a desenvolver essa habilidade, a fazer esse tipo de trabalho que você falou, né? Gente, desde muito cedo. Então, assim, se você tem uma criança pequena, um bebê, né, que tá lá com seus 9, 10 meses, brincando já com os potinhos, a gente já consegue estimular isso. Mas, a partir dos 4 anos, é de extrema importância que seja estimulada conscientemente essa habilidade, né? Então, a gente vai trabalhar, sim, desde muito cedo, mas a partir dos 4 anos, que é, inclusive, né, a idade que as crianças iniciam lá a educação infantil de fato, então a gente precisa, sim, tá bem consciente e estimular essa habilidade. Ah, mas meu filho já não tem mais essa idade, mas eu noto que ele ainda tem muita dificuldade em matemática. A habilidade a gente sempre deve estimular e pode, né? Quanto mais a gente estimula, melhor a criança fica. Então, não tem uma contraindicação. Ah, o meu filho já tem 10 anos, então eu não vou mais estimular essa habilidade de relacionar termo a termo, relacionar 1 para 1. Não, se ele tem 10 anos, eu posso sim estimular. Ah, e da mesma forma? Sim, da mesma forma.
Porque ele vive na minha família, na minha casa, ele pode me ajudar em relação a isso. Então eu vou estar aliando duas coisas, né? A rotina da prática diária ali com essa habilidade matemática e trazendo também de quebra o sentimento de pertencimento, incluindo aquela criança no contexto do dia a dia da família. Então é extremamente importante desde muito cedo e eu não preciso me limitar com uma idade em relação a isso. Posso continuar sim estimulando. O estímulo, ele é sempre bem-vindo, ainda mais quando ele vem de uma forma diferente. Uma forma que não é a tradicional, que não é aquela que a escola trabalha, né? Então ele vai trabalhando uma matemática que ele não está percebendo, né? Muitas crianças falam que a matemática está lá na escola, né? Então é uma forma da gente trazer para um outro contexto a matemática e mostrar para a criança a importância dela. E a criança ver um sentido, um significado, né? Um norte para aquilo. Então mostrar que é muito gostoso, que tem muitas situações que eu não uso o número em si, mas que tem matemática. Você já tinha parado para pensar nisso? Já conhecia essa habilidade? Já sabia que essa habilidade ela antecede a aprendizagem dos números? Olha só, provavelmente não, né? E é muito legal, muito gostoso a gente saber, aprender e conseguir trabalhar isso com o nosso filho. Saber que conscientemente eu posso ajudar a trabalhar essa habilidade que faz parte de uma estrutura cognitiva. Olha só, estrutura cognitiva, né? Lá dentro do nosso cérebro e é extremamente fundamental para a aprendizagem matemática.